seja bem-vindo! Nossa aula de quinta-feira, nossa aula gratuita para você que quer trabalhar com escrita, você que quer saber mais sobre escrita persuasiva, sobre storytelling, sobre escrita criativa. Semana passada nós tivemos um problema com a nossa aula ao vivo e eu prometi que eu ia gravar porque a gente ia falar do nosso método. Qual que é o método, Fábio? O método de storytelling 4A. Esse foi o método que eu usei para elaborar a minha estratégia de comunicação em storytelling. Se você não sabe do que eu estou falando, mas se interessa por storytelling, aqui embaixo tem um link que é para o meu treinamento de storytelling. Se você quer aprender a escrever melhor, se você quer mais dicas de como escrever ou de como se comunicar, muita gente não quer escrever necessariamente, mas precisa dar palestra, precisa dar aula, precisa ensinar de alguma forma, precisa apresentar relatórios. E nessa comunicação, você sente que você não é eficiente, você não se conecta com as pessoas não prestam atenção naquilo que você fala. Então você precisa aprender uma coisinha muito importante que se chama storytelling. Meu nome é Fabiana Bertotti, sou jornalista, sou escritora e ministro cursos de escrita, treinamentos de escrita e de comunicação corporativa. Por que a gente tem esse espaço aqui? Para você que está chegando agora, não me conhece, eu tenho alguns cursos de escrita, tenho esse de storytelling, oficina de escrita criativa, que acontece inclusive no final de novembro. Então, você quer ter textos mais atraentes, mais dinâmicos, quer aprender sobre isso? Final de novembro tem a oficina de escrita criativa. Clica aqui se você está interessado no assunto. E escreva o seu livro em 30 dias, que é meu curso que já teve 5 turmas aí, onde você escreve um livro em apenas 30 dias com o meu método. Foram centenas de alunos com seus livros escritos e publicados, o que é mais interessante ainda, tá? Bom, comunicação é a minha vida, para você que não sabe. Eu comecei a usar storytelling tem já 2 décadas, porque eu trabalhava numa empresa e eu tinha que fazer relatórios semestrais. Relatórios com muitos números, com muitos dados, crescimento, queda, enfim. Nessa instituição, quando eu comecei a fazer esses relatórios, eu percebi, na primeira vez que eu fui numa dessas apresentações, que as pessoas simplesmente não prestavam atenção. Então eu fiz, baseado no que todo mundo já fazia, nesse semestre nós tivemos tanto de queda, tanto de papapá, enfim. As metas para o próximo ano são essas e aquelas. Eu fiz, como todo mundo fazia, estava chegando, né, na instituição. E quando eu fui no dia da apresentação, eu tinha trabalhão para fazer o vídeo, né? Eu tive um trabalhão, escrevendo roteiro, fazendo vídeo, editando e tal. Tô lá, bem bonita, faceira, sentada, esperando a hora que ia colocar o meu. E enquanto estava passando o meu, as pessoas estavam fazendo o quê? No celular, no notebook, conversando uns com os outros. E eu fiquei, assim, muito indignada. Porque quando a gente comunica, a gente quer ser o quê? Ouvido, a gente quer ser visto, a gente quer que as pessoas prestem atenção naquilo que a gente está falando. Ninguém gosta de falar para as paredes, ninguém gosta de falar para o vácuo. Eu também não, eu também não. E eu fiquei pensando, como que eu posso mudar isso? Nessa mesma época, eu estava fazendo pós-graduação. Eu morava em Curitiba, fazia pós-graduação lá na PUC em Curitiba, e eu estava fazendo pós-graduação justamente em roteiro e cinema. E eu pensei, gente, por que eu não posso usar algumas dessas técnicas que a gente usa em cinema, em roteiro, para transformar os meus relatórios em uma coisa mais interessante, numa coisa mais acessível, atraente, que as pessoas parem para escutar. E naquele módulo a gente estava estudando sobre storytelling, sobre a criação de personagens, enredo, conflito, como fazer uma história ser cativante. Eu falei, tá aí. O nome disso, fiquei sabendo naquela época, era storytelling, que nada mais é do que contar histórias, contar uma narrativa verdadeira ou ficcional. Essa narrativa, obviamente, está por todos os cantos. Quase tudo que você vê ou que você para prestar atenção, ela é uma narrativa. Agora, existem milhares, né? A gente está num mundo super conectado, com muito conteúdo sendo produzido o tempo inteiro. Ninguém tem tempo de parar para assistir qualquer narrativa. A gente quer as melhores. Eu e você damos a nossa atenção, que é um capital valiosíssimo, a gente dá a nossa atenção para aquelas melhores narrativas, para as melhores histórias. Então, como que eu posso criar essas melhores histórias? Aprendendo. Muita gente acha que existe, o dom. Fulano nasceu com o dom de contar história, eu não tenho esse dom, então eu me lasquei. Isso não é verdade. Você pode não ter nascido com o dom e ser espontâneo como a outra pessoa, mas você pode aprender as técnicas. Sabe quando você vê um jogo
Eu sempre uso essa analogia porque eu acho fantástica. Assim, eu assisto Olimpíadas e eu fico vendo aquelas pessoas da ginástica olímpica, por exemplo. E, gente, parece tão fácil aquilo que aquela pessoa está fazendo. Parece tão óbvio, tão fácil. Experimenta fazer. Sabe por que é fácil? Sabe por que é óbvio? Porque ela conhece as técnicas que fazem com que eu e você, que somos leigos em ginástica olímpica, a gente olhe e pareça fácil, mas tem uma série de técnicas sendo usadas naquele momento para cativar a minha e a sua atenção e admiração. Então a gente fica com a arte, eles ficam com a técnica. É isso que eu quero que você entenda com o storytelling. Você vai dominar as técnicas. Quando você se comunicar de maneira eficiente, você está ali, ó, técnica em cima de técnica. Mas quem está lendo o que você escreveu na rede social, no livro, no seu blog, quem está ouvindo o que você está falando na aula, na apresentação, quem está lendo ou ouvindo, essa pessoa só está vendo o quê? A arte, o bonito, a história que você está contando, a mensagem que você está transmitindo. Mas você sabe que construiu tudo isso em cima de técnicas. Bom, são 20 anos, né? Quase 18 anos, na verdade, trabalhando com isso. Obviamente eu desenvolvi o meu jeito de contar histórias que façam com que você pare e preste atenção. Por que que eu acho isso importante? Porque eu vi isso dando certo na minha carreira. Veja, quando eu comecei a fazer essa transição, essa mudança, os meus pares cobravam por um roteiro cerca de R$1.000, R$1.500. Era a mesma coisa que eu cobrava como freelancer no mercado, R$1.000, R$1.500. Quando eu comecei a aplicar e eu vi que as pessoas prestavam mais atenção, eu fui aumentando o meu valor. As pessoas que queriam me contratar viam que os meus relatórios, as maneiras como eu contava as histórias, eram mais cativantes. Eles não sabiam que era storytelling, eles não sabiam que existia uma técnica por trás. Só sabiam o quê? Poxa, os vídeos dela são mais legais, então eu quero ela. Bom, dizia, já que tá todo mundo me querendo, eu vou cobrar mais, né? Cobro mais, faço menos trabalhos, mas ganho mais. E eu fui aumentando gradativamente o meu valor ao ponto de eu estar ganhando 4, 5 vezes mais do que os meus concorrentes, as pessoas que faziam a mesma coisa do que eu, simplesmente porque eu dominava a técnica de storytelling. Então, não é só para você que trabalha com comunicação direta como profissional, como eu, mas para você que precisa se vender no mercado de trabalho. Às vezes você tem ideias ótimas e você não sabe apresentar para o seu superior, você não sabe vender essa história na empresa. Ou o contrário, você lidera um time, você precisa motivar, você precisa mostrar a razão de vocês fazerem determinadas ações e você simplesmente não consegue motivar essas pessoas porque você não domina esse botãozinho, essa chavinha chamada storytelling. Então é sobre isso que nós vamos conversar na aula de hoje, como prometido. Vamos falar do storytelling e do meu método, da minha fórmula que eu chamo de 4A. Por que eu chamo de 4A? Porque são 4 letras que começam com A, que determinam a minha estrutura, tá? Então eu vou falar primeiro elas, depois a gente vai aplicando uma por uma. Primeiro A, atrair. O que é atrair? É aquele momento em que eu conto alguma coisa que causa uma ruptura e chama a atenção, sequestra a atenção. Lembra que a atenção é um capital valiosíssimo. Eu não te dou a minha atenção se não for alguma coisa que me impacte. Então, atrair, primeiro A. Segundo A, aproximar. O que é esse aproximar? É uma conexão que você vai gerar ao jogar na sua comunicação algo que seja íntimo, que faça parte da vida do seu interlocutor. Então, se eu conto histórias, ou se eu crio personagens, ou se eu vou falar de um projeto, alguma coisa, e aquilo não tem ligação com quem está me escutando, eu não atraio essa pessoa, tá? Primeiro A, atrair. Segundo A, aproximar. Terceiro A, antecipar. O que é antecipar? É quando eu vou deixando migalhinhas no chão, gerando curiosidade, antecipando, fazendo promessas para a resolução. Sabe quando você assiste esses programas da tarde populares e a pessoa fica deixando ganchos, a gente chama de hang cliff, vai deixando ganchinhos assim, você assiste, você fica 2 horas ali porque você quer o desfecho? É porque ele foi ao longo da comunicação dele fazendo antecipações, fazendo com que você pense, eu quero saber o resto disso aí. Quarto A, amarrar. Viu por que a fórmula chama 4A? Amarrar, que é finalizar o argumento, a emoção, fazer com que a pessoa que está te ouvindo seja direcionada para essa concepção mental do que você colocou aí. Então, qual é a emoção que eu quero que ele sinta?
é essa. Então, você vai amarrar o seu interlocutor na emoção que você quer que ele sinta, na resolução, na conclusão que você quer que ele sinta. Mas sabe como é que eu uso isso? Vocês me colocaram lá no Instagram várias profissões, né? As profissões de vocês e como que vocês gostariam de usar tudo isso nas profissões de vocês. E existem várias maneiras. Uma das coisas que mais mandaram era professor. Como é que eu faço sendo professor para aplicar a fórmula do 4A? Então vamos lá. Eu chego na sala de aula. Tá aquela balbúrdia, adolescentes, que eu acho que é mais difícil ainda de ter atenção, né? Adolescentes, todo mundo. E eu vou ensinar sobre, sei lá, fala aí pra mim, a chegada da família imperial portuguesa no Brasil, tá? O assunto da aula é essa. 1808, a chegada dos portugueses no Brasil. Como que você vai fazer para que eles comecem, né, primeiramente chamando... Preste atenção no que você quer contar. Você pode contar um fato curioso, uma frase bombástica, ou mitos sobre o que se falava daquela família, um impacto. Esse impacto lembra muito aquelas frases, aquelas manchetes de jornais como Notícias Populares, que existiam na década de 80, 70 aí, que tinha uma frase bombástica que a gente pensava, nossa, deixa eu ler essa reportagem. Então, você chega na sala de aula, você fala uma frase de impacto. Você conta um fato. Hoje a gente vai falar de um cara que dobrou Napoleão e conseguiu que a Marinha Britânica protegesse ele e enganou o cara que estava destruindo a Europa. De quem que a gente está falando, gente? Sobre o que é isso? Você conta alguma coisa que vai de cara fazer com que o seu aluno pare e pense, ué, o que ele está falando? Segundo passo, a gente está falando do quê? De aproximar. Você pode contar a história de forma que se aproxime da realidade do seu aluno. O que Napoleão estava tentando fazer naquele momento? Estava tentando uma dominância na Europa, né? O imperador francês estava realmente subjugando os reinos europeus. Quando você vê que você não tem saída, porque te cercaram de todos os lados, como é que você faz para não sucumbir? Você pode enfrentar e saber que vai ser destronado, ou você pode conseguir se aliar a pessoas que vão te ajudar a sobreviver até que o caos passe. Você pode levar isso para a realidade do seu aluno. Não sei onde o seu aluno mora, não sei qual a realidade dele, né? Dependendo da idade, você pode levar isso para a situação, para a realidade dele. Aí a gente tem o terceiro ponto, né? Que é antecipar. Mas o que acontece depois? Mas, Fábio, é uma aula de história, né? Eu resolvi dar aula bem de história. A gente já sabe o que vai acontecer. Primeiro que o seu aluno não sabe. Segundo, que você vai colocando pílulas de curiosidade sobre o que poderia ter acontecido se, ou o que vai acontecer quando. Essas promessas fazem com que ele queira prestar atenção na história e amarrar. Você vai, junto com essa narrativa toda, com o personagem, com os conflitos, com o enredo, você vai fazer com que o seu aluno chegue à conclusão que você quer que ele chegue na emoção que você quer que ele chegue. Então, você pode fazer isso em todas as profissões. Outra profissão que vocês colocaram bastante ali foi de médico, né? Médico, pessoal da área de saúde. Seja para você falar de forma mais atraente na sua rede social e através dali você conseguir clientes e pacientes, seja para você falar diretamente com o seu paciente que você já tem. Eu vejo muitos profissionais hoje se despertando para o potencial das redes sociais em esclarecer e atrair pacientes. Eu mesma já fui em médicos porque eu conheci os médicos do Instagram, da rede social. Eu pensava, nossa, custa o dobro daquele outro do meu plano de saúde. Mas eu prefiro esse porque ele já me ensina. Como que você vai fazer isso? Primeiro, chamadas interessantes, né? Chamadas sobre problemas que você vai poder resolver, chamadas sobre riscos que a pessoa corre por não ter a solução que você oferece. Então, você chama a atenção dela com headlines, né, com essa chamada, com frases de impacto no começo, seja no vídeo, seja no texto. Aí você vai aproximar. Como que você vai aproximar? Você vai mostrar como que você era antes de entender esse processo, como você se tornou depois. Você vai contar experiências que façam que ela sinta que você entende a realidade dela. Vou falar de dieta, vou falar de nutrição, vou falar de saúde. Poxa, será que ele entende que eu não tenho dinheiro para ficar comprando essas coisas caras de dieta? Será que entende que eu não tenho acesso a essa ou aquela
possibilidade. Então, essa aproximação, fazer com que o seu paciente, o seu possível paciente, o cliente, entenda que você está falando a linguagem dele, que você sabe o que ele passa, né? E isso também pode ser usado quando você fala do que possivelmente ele está sentindo, né? Que são as chamadas dores, que a gente usa muito no marketing digital. Essas dores são aquilo que é o problema, o que ele sente por ter aquele problema. Então, se você sabe o que ele sente, fadiga, desânimo, dor aqui, dor ali, sensação de incapacidade, você fala disso que gera conexão, ele entendeu que você está se aproximando dele. Terceiro A é a antecipação, você vai mostrando como aquela solução que você tem, que você apresenta, vai transformando a vida dele. Você vai mostrando aos poucos, mostrando assim, imagine-se fazendo isso, isso e aquilo. Imagine-se quando você não tiver esse problema e você poder se sentir dessa e dessa forma. Você está entendendo? Você vai antecipando as soluções que ele vai ter ao entrar em contato com o que você oferece. Amarrar, e você chega no final, ao mostrar tudo isso, você mostra qual é a solução e como ele pode, enfim, chegar à mesma conclusão que você chegou, chegar ao mesmo final que você chegou. Você pode comentar aqui, inclusive para mim, todas as profissões que você sente que poderiam ser, se beneficiar, como você consegue se beneficiar dessas profissões. Vamos falar, a gente falou de médico, né? Deixa eu continuar no médico. Usar elementos visuais para causar impacto. Então, por exemplo, fotos de pacientes, fotos de pessoas que representem o que você quer mostrar. Uma vez eu fui num endócrino e ele, Dr. Suplicy, e ele pegou uma foto impactante para chamar minha atenção, para mostrar que eu não estava falando a verdade sobre aquilo que eu estava querendo mostrar para ele. Usar analogias, sabe, a pessoa tem pressão alta, mostra o que significa pressão alta, faça uma analogia para ela entender do que você está falando. Usar uma linguagem mais simplificada para gerar essa conexão, né? Trazer histórias de outros pacientes ou de pessoas famosas que têm o mesmo problema, ou contar histórias da sua própria vida. Então, nossa, professor, tem um monte, acho que eu até vou deixar uma simplificação aqui. Veterinário, como é que você vai atrair? Você vai dizer qual que é o seu diferencial como veterinário, que você pode usar para se destacar no mercado. Então, toda a sua família cuida de animais, você se formou em algum lugar muito prestigiado, você mesmo já tem 10 gatos, você é especializado em animais exóticos, mostra o seu diferencial, o seu impacto, né? E use esse diferencial para atrair as pessoas que você quer atrair, aquele nicho de pessoas que você quer atrair. Usa fotos, usa a problemática em questão que você quer resolver. Usar essa fórmula na nossa profissão, ela faz com que eu tenha uma sequência de ações que o cérebro da pessoa não consiga resistir. Como eu vou rechear essas ações, a gente aprofunda mais no curso. Então, se você quer saber melhor sobre como colocar cada uma dessas ações, encaixar ali, né, o enredo, o personagem, o conflito, a resolução, isso a gente tem dentro do curso. Mas essa fórmula você já pode aplicar na sua área. Inclusive, comenta aqui para mim como que você pode fazer para atrair, aproximar, antecipar e amarrar a pessoa na sua comunicação, pensando na sua área de atuação. Conta aqui nos comentários. E se você quer aprender mais sobre storytelling ou se você quer fazer comigo a oficina de escrita criativa, a oficina é ao vivo, é um domingo, é uma manhã inteira, onde a gente fica juntos, se divide em grupo, tem aula, tem atividades, e a gente consegue, através de uma oficina mesmo, de workshop, de aulas práticas, mostrar como a gente desbloqueia a criatividade para ter textos mais cativantes. Então, aqui embaixo também tem um link para você fazer parte, para você entrar nessa lista aí, de escrever melhor, de se comunicar melhor. Comunicação é a nossa forma, é o nosso veículo de levar a mensagem, a nossa ideia, os nossos ideais para as outras pessoas. Então, ela precisa ser sempre refinada, aprimorada, para que ela seja mais eficiente. Então, tá aqui o que eu tinha prometido para vocês, como é que eu faço a fórmula 4A funcionar em outras profissões. Na próxima quinta tem mais aula aqui na Universidade da Escrita. Chame amigos, compartilhe esses vídeos para pessoas que você sabe que querem se comunicar melhor, tá bom? Um beijo grande para vocês. Siga também a Universidade da Escrita no Instagram, que lá tem dicas diárias para melhorar a sua escrita e a sua performance de comunicação. Beijo grande e até a próxima aula!